Quanto cobrar pelos seus serviços na tua agência de marketing digital? Você já parou para pensar? Isso é uma dúvida frequente de quem começa a estruturar a operação de agência, né? Então talvez você cobrava R$700, 1.000, 2.000, 3.000 e você vai precificando de acordo com a evolução do teu negócio, mas sem muito critério. E sempre fica aquela sensação, né? Qual o preço correto para que eu tenha lucro, mas que de alguma forma eu consiga vender e vender em volume, ainda continue sendo atrativa a minha oferta. Então eu quero falar sobre isso nesse vídeo. Você pode errar em qualquer coisa, menos na precificação. Porque você pode jogar toda a tua operação por água abaixo, assumir um acúmulo de tarefa que não vai justificar o ganho que você vai ter, ou pior, como acontece em muitos casos, você vai ter prejuízo mesmo com a operação que paralelamente está crescendo. Quero te lembrar, inclusive esse é um módulo da mentoria Nagel, eu tenho especialista também em curso que ajuda a fazer a precificação e não só isso, te ensina a prospectar, vender, reter clientes. Se você é um dono de agência, independente do tamanho da sua agência, você precisa conhecer a mentoria Nagel ou Triplo X, o link está aqui nos comentários, faz isso, se cadastra, conversa com o especialista aqui do meu time, tira todas as suas dúvidas, o que você precisa fazer, quanto você precisa investir para caminhar com as agências que mais crescem no Brasil, beleza? Quando a gente fala de precificação, é muito importante que você não coloque um preço da sua cabeça. Você precisa ter clareza de quanto você gasta de tempo, de recurso, de ferramenta, seus custos e suas despesas para poder entregar o resultado que você precisa e que você merece. Sabe um problema nas operações? Entregas mais complexas ou semi-complexas, por exemplo, quando você começa a ter 2, 3, 4 tipos de serviço, né, dentro de um pacote, as agências, denominadas agências 360, né, full service, enfim, é que elas perdem a mão em relação à precificação. A gente tem que ter a clareza de que quando a operação ela começa a crescer, surgem despesas que você não tinha antes. Por exemplo, se eu tenho um gestor de tráfego, se eu dono faço minhas próprias campanhas, eu não vou precisar fazer um trabalho de gestão, tendo em vista que eu mesmo cuido da operação, por exemplo, não precisava fazer gestão de mim mesmo aqui, digamos assim, né? Agora, a partir que você tem lá 3, 4, 5 gestores de tráfego, você vai perceber que vai surgir a necessidade de uma função nova e cara de um supervisor, de um coordenador, de um gestor de projeto. E esse tipo de coisa precisa estar mapeado dentro da nossa operação. Primeiro, o que você não deve fazer em relação à precificação é colocar o preço na sua cabeça. Ah, eu cobro 2.000. Mas por que eu cobro 2.000? Não sei, alguém falou 2.000, né? 2.200, 1.500, 1.800, 700, 5.000. Você precisa ter clareza. Inclusive na mentoria a gente tem uma planilha que eu uso, de uma consultoria que a gente contratou para precificação. Você tem acesso. E ali você vai colocar a sua perspectiva de gasto em horas, de ferramentas, quanto, né, cada gestor ou cada especialista técnico do teu time consegue entregar, a margem que você quer ter e, obviamente, a própria planilha vai te dizer o preço que você deve cobrar. E aí muita gente se espanta, porque por muitas vezes a gente acredita que está tendo um lucro maior do que realmente a gente está tendo. E nesses casos, quando você começa a mapear todos os custos, todas as suas despesas, a probabilidade de você querer enxugar, ela é alta. Só que olha só o perigo. Se você está começando, se eu tenho uma estrutura pequena, fazer esse movimento de enxugar para ter mais controle é mais fácil. Agora, quando você já está crescendo, tem 3, 4, 5, 10, 20 colaboradores ou mais, esse movimento de voltar, né, com uma estrutura mais enxuta é pior. Porque o teu time, os teus colaboradores, independente de quantos você tem, eles sempre vão te pedir duas coisas. Mais gente e mais dinheiro para entregar. E na outra ponta, mais recurso, né? Então, de ferramenta e de outras coisas assim. E na outra ponta tem um cliente que não quer pagar mais. O cliente ele não quer se submeter de qualquer maneira a uma atualização de taxa. Por isso que eu tenho que ter muita consistência no aspecto de precificação. E entender, pessoal, que em uma agência de marketing digital, o nosso core, né, é a prestação de serviço. Então você não trabalha assim 30, 40, 50% da capacidade de um colaborador, da equipe como um todo. Você tem que trabalhar no 80, 90, 100% de capacidade para que de fato você tenha margem. Fazendo a gestão disso com segurança. Entenda, quanto mais complexidade na sua entrega, mais atento você precisa estar no aspecto de precificação. Então, Gui, claramente, como você faz aí? Eu tenho uma planilha de precificação, eu coloco lá todas as despesas. Por exemplo, eu no nosso ticket menor, nosso ticket de entrada, onde a gente tem o maior volume de clientes, eu vou ter lá um gestor de tráfego que cuida, por exemplo, o que cuida só de meta. Ele vai cuidar de, sei lá, 20 contas de meta simultaneamente. Essa é a carga ideal
E 80, 90% da minha operação, desses clientes de pequenas contas, digamos assim, eles vão ter que estar dentro desse limite, atendendo essa demanda para que a operação funcione e que tenha previsibilidade e tenha lucro. Então eu tenho que calcular isso. Agora, se eu sei que, por exemplo, 10, 15, 20% não tem essa demanda, isso também precisa ir para o meu cálculo. E olha só a importância de você fazer a gestão. Quando você não tem controle, você acaba fazendo uma atualização, às vezes uma atualização de taxa anual, ou para mais ou para menos, que pode, se for para mais, prejudicar a tua operação comercial, perfeito? Que você não consiga entregar, e se for para menos, que é pior ainda, né? Você não conseguir vender, e se for para menos, que é pior ainda, você pode trabalhar com prejuízo. Quantas agências eu vejo trabalhando com prejuízo? Recentemente contei um caso para os alunos aqui, né? De um aluno que começou com a gente também há pouco tempo, faturando cerca de 400 mil reais por mês, que já é uma operação relativamente assim, vamos colocar relevante, né? Com prejuízo. Olha só, se às vezes tem 30, 40, 50 colaboradores, cara, olha o problema, olha a demanda emocional, desgaste, tempo para não ganhar dinheiro, para ganhar pouco dinheiro, por quê? Erro na precificação. Então uma regra, por que é fundamental que você cuide dessas coisas? Porque uma regra é o seguinte, primeiro eu garanto a margem, depois eu trabalho para escala. Se eu escalar para querer corrigir lá em cima, cara, eu corro um seríssimo risco de quebrar ou de sofrer muito para poder encontrar um ajuste que faça com que a empresa, de alguma maneira, continue trabalhando. Regra para precificação, eu tenho que ter clareza, controle total em relação às minhas despesas, os meus custos, saber fazer a gestão do tempo, o meu mesmo é lógico, e da minha equipe, e a partir daí definir uma margem, né, que tem que ser uma margem saudável, que sustente o crescimento da operação. Quanto maior a equipe, entenda se vai ter custo administrativo, custo com impostos, mais ferramentas, comando tático, né, liderança, e aí você precisa estar muito mais atento ao controle dessas despesas para saber atualizar suas taxas. E se você vende projetos personalizados, de acordo, né, com a demanda, conversando com cada cliente, você tem que ter uma atenção ainda maior e é fundamental que tenha alguém dentro da empresa que conheça das despesas, dos seus custos, que tenha acesso a ferramentas para poder precificar corretamente. Se você quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, entrando na mentoria Nagel ou no Triplo X, a gente tem um módulo específico, inclusive um consultor específico que pode te ajudar individualmente. Você pode se cadastrar no link aqui que está na descrição e já nas próximas horas ou nos próximos dias começar a caminhar dentro desse ecossistema de agências que mais crescem no Brasil, beleza? Se você curtiu esse conteúdo, não deixa de interagir, você pode clicar, pode hypar o vídeo aí e pode deixar o teu comentário ou tirar as tuas dúvidas também. Não sei se está assistindo no Spotify, no YouTube. E seria muito legal que você me seguisse também lá no Instagram pra gente ficar mais perto no @nagel.guilherme. Vamos pra cima, Deus abençoe e não tem dia da casa.